Hoje é uma noite especial, uma noite de Santa Ceia. Eu sei que já fazem 30 dias que você está se preparando para essa ceia. E eu entendo que cada mês que passa, nós estamos sendo aperfeiçoados no Senhor. Cada dia que passa, nós estamos melhores do que nós fomos ontem. Mas essa melhora não é algo só, corriqueira, não. Porque uma coisa que nós temos que entender, e nós estamos falando sobre uma série sobre salvação, porque a salvação ela está disponível e está disposta a todos. Isso é um fato. A salvação está disponível para mim, está disponível para você, está disponível para todos nós. E a salvação ela é de graça. A salvação ela não precisa ser paga. Você não vai pegar o seu dinheiro, colocar no envelope e falar, não, agora sim, eu coloquei aqui X reais, então a minha salvação está garantida. Não. A salvação ela está disponível àquele que crê. A salvação está disponível àquele que quer. Então, se eu e você entendemos quem Jesus é, o que Ele fez, e nos apossamos por meio da fé, nós alcançamos a nossa salvação. Agora, a transformação mediante a Jesus, e nós vamos ver isso na história que nós vamos ouvir hoje, ela é pautada ou ela pode ser validada mediante algumas coisas. A salvação, porque às vezes eu posso para você fazer uma pergunta. Quem aqui é salvo? Quem aqui tem certeza da salvação? Provavelmente todo mundo vai levantar a mão. Mas o que de fato evidencia que eu sou salvo ou não? Você já parou para pensar? Simplesmente uma coisa, a nossa caminhada diária, a nossa transformação de vida, os nossos frutos diários mostram se eu sou de fato salvo ou não. Se de fato eu entrei em um ambiente de salvação ou não. Se eu entrei em um ambiente de mudança e transformação de vida e caráter, legal. Eu estou vendo frutos de salvação na minha história. Agora, se eu continuo vivendo a mesma vida, vivendo as mesmas mentiras, vivendo os mesmos enganos, vivendo as mesmas coisas da vida passada, eu somente conhecia Jesus, mas ainda não entrei na porta da salvação. Então, entender que nós somos salvos é muito importante mediante a uma análise pessoal de cada um de nós. Eu não preciso analisar a Letícia, ela não precisa me analisar, assim como eu não preciso analisar o André. Nós mesmos temos autonomia de fazer isso em nós mesmos. O que eu posso fazer como pastor é falar, olha, Letícia, isso aqui não está legal. Pela palavra, isso aqui não está legal. Chegar para o André, para o pastor Irineu, chegar para minha esposa, chegar para qualquer um e falar, olha, perante a palavra, isso aqui não está legal. Isso são orientações para ajuste de rota. Para falar, para a salvação, isso aqui não está batendo com a palavra. Para quem é salvo, isso não está batendo. E nós vamos ver uma história de alguém chamada Zaqueu. Uma pessoa a qual nós já conhecemos, já ouvimos falar, quem sabe. Mas, se não ouvimos, nós vamos ver um pouco sobre a história dele. Mas, acima de Zaqueu, nós vamos evidenciar uma pessoa chamada Jesus. Hoje nós estamos numa noite de Santa Ceia, uma noite onde nós lembramos a morte de Jesus. E falando isso, ontem foi celebrado pelos católicos finados, né, que é um feriado um feriado pagão que foi colocado junto com a cultura católica, onde eles celebram, né, os mortos ali e fazem uma homenagem aos mortos. Mas eu não quero falar sobre a morte, mas eu quero falar sobre a vida que há em Jesus. Porque nós lembramos que Jesus morreu, e isso realmente é importante, que foi justamente por meio da morte de Jesus que nós hoje somos livres da condenação eterna. Mas mais do que a morte, nós vivemos e celebramos a vida de Jesus. E é justamente pela vida de Jesus que eu e você estamos aqui. É justamente por meio da ressurreição de Cristo, o cumprimento de um plano de redenção, de resgate de mim e de você, é que nós estamos aqui hoje. E da mesma forma a qual eu e você temos acesso a essa salvação, Zaqueu também teve acesso a essa salvação. Se você puder abrir sua Bíblia, vamos lá para Lucas, capítulo 19, do versículo 1 ao 10. Diz o texto, Jesus entrou em Jericó e começou a atravessar a cidade. 2. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos.
Ele queria ver quem era Jesus, mas, sendo de pequena estatura, não conseguia, por causa da multidão. Assim, correu adiante e subiu uma figueira brava para vê-lo, pois Jesus estava prestes a passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desça depressa, porque hoje preciso ficar na sua casa. Então ele desceu rapidamente e recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Zaqueu, porém, levantou-se e disse ao Senhor: Olha, Senhor, darei a metade dos meus bens aos pobres, e se alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nessa casa, porque este homem também é filho de Abraão. Pois o Filho do Homem veio para buscar e salvar o que estava perdido. Senhor, obrigado, Deus, por essa noite. Senhor, eu te louvo, Pai, de todo o meu coração. Por isso, o Espírito Santo de Deus venha trazer vida a essa palavra, de forma personalizada, de forma individual, venha ministrar a cada um dos nossos corações. Abra o nosso entendimento, traga a nós discernimento para aquilo que nós precisamos trazer para as nossas histórias, para que em nós hoje haja uma transformação, para que hoje em nós haja um confronto, haja, quem sabe, um conforto, mas que haja em nós, Senhor Jesus, vida nessa palavra nas nossas vidas. Que nós possamos sair daqui transformados, que nós possamos sair daqui, Pai, em nome de Jesus, cheios da Tua palavra, cheios do discernimento do Senhor, cheios, Pai querido, de orientações, para que nós possamos viver uma vida pautada pela Tua palavra e pela Tua direção, para glorificar e exaltar ao Senhor. Em nome de Jesus, Pai, e para a glória de Deus. Amém? Zaqueu, como, quem sabe você ainda não conhece a história, ou para aqueles que já conhecem, era um cobrador de impostos. Um publicano, um homem muito rico, e visto pelo seu povo, pelos judeus, como um traidor. Como um homem que extorquia, como um homem que abusava, porque pensa só numa situação. Digamos que o Léo, né? Apesar que o Léo é alto, né? Mas, né, vamos usar ele como o nosso Zaqueu. E era um publicano, era um cobrador de impostos. E um homem muito rico. Vamos profetizar, né? Essa parte dá, né? Um homem muito rico. Só que o problema é que ele cobrava de todos nós impostos muito mais altos do que o Império Romano cobrava. Agora pensa a indignação que esse povo olhava para ele. Olhando, eu falei, cara, você é sangue do nosso sangue, você é dos nossos, e como é que você faz uma coisa dessa com a gente? E ele simplesmente abusava nas taxas e cobrava impostos absurdos daquele povo. E isso fazia com que não só ele, mas com que todos os publicanos fossem vistos de uma forma negativa, como pecadores, como traidores, como pessoas que realmente eram mal vistos pela sociedade. Então, esse Zaqueu, a qual nós estamos vendo agora, é um Zaqueu que era mal visto por todo mundo. Era uma pessoa que, se eles olhassem e falassem assim, o que você quer? Quer que Zaqueu morra ou que Zaqueu viva? Mata essa desgraça. Mata logo para não procriar. Sabe aquela pessoa que você olha e você fala assim, meu Deus, tomara que se exploda. Zaqueu era visto assim pelas pessoas. Se eu conhece alguém assim, não precisa responder. Alguém que você não gosta, que você detesta, que é mal vista por todo mundo? Ninguém fala do presidente. Mas Zaqueu era visto dessa forma. Zaqueu era uma pessoa que era mal vista por todos. Só que o que é interessante dessa história, e a gente vai começar a perceber isso, quando eu falei para você agora há pouco que a salvação está disponível a todos, a salvação também estava disposta para Zaqueu. Então aquela pessoa que, quem sabe, você odeia, que você detesta, que você não gosta, a salvação também está disposta para ela. E aí nos abre um alerta, que quem sabe se você tem algo que você detesta, que você odeia, que você não gosta, quem sabe você tem que liberar perdão, porque isso pode impedir até a sua salvação. Então, Zaqueu era essa pessoa, que as pessoas não gostavam. Ele vivia em Jericó, né? Era a região onde ele morava. E como o texto mesmo já diz, ele era de baixa estatura, então era uma pessoa baixinha. Só que isso não impediu Zaqueu de querer conhecer quem era Jesus. Porque o texto ele começa dizendo
que Jesus ia passar por uma cidade. E aqui é interessante, porque quando o texto fala, ao entrar em Jericó, Jesus estava passando, e havia ali um homem chamado Zaqueu. Ele era um dos maiores publicanos, ou chefe, né, dos publicanos, e ele era rico. E ele procurava ver quem era Jesus. O interessante é que um homem, a qual era mal visto, a qual era detestado por todos, mas ele tinha uma curiosidade, saber quem era Jesus. E sabe o que eu acho interessante disso? Que às vezes pessoas que se dizem cristãs, que se dizem crentes, que se dizem conhecedores, às vezes não têm o mínimo interesse de saber quem é o Senhor. Às vezes não tem o mínimo interesse de conhecer quem é Deus, de buscar a sua palavra, de olhar na palavra, buscar saber quem o Senhor é e o que Ele espera de nós. Mas Zaqueu não. Zaqueu, ele queria conhecer a Jesus. Ele ouviu falar de Jesus, ele ouviu histórias sobre Jesus, e aquilo motivou ele a saber quem era Jesus. E não só isso, sabendo que Jesus estaria naquela cidade, ele sabendo também da sua dificuldade, e eu falei ali da questão da baixa estatura, porque, pensa só, você tendo 1,5 m, eu não sei a altura dele, mas vamos pegar uma pessoa bem baixinha, tendo 1,5 m, e tem uns 50 Léo na frente dele, né? E uns 4 Anderson, assim, né? Como que ele ia ver Jesus? A dificuldade pela qual ele enfrentaria para conseguir enxergar Jesus. Isso aqui não traz só uma conotação física para mim e para você, sobre a busca de Jesus, ou sobre saber quem é Jesus. Mas nós podemos fazer um paralelo nisso aqui. Já às vezes você que pode ser, quem sabe, uma pessoa que não conhece profundamente quem é o Senhor, não tem, quem sabe, um contato profundo com a palavra, quem sabe não tem entrado nem dentro de uma igreja, mas ouviu falar de Jesus e fez qualquer coisa para poder conhecê-lo. Fala sobre uma disposição de alguém que, ouvindo falar de Jesus, faz o que for possível, faz o absurdo, mas faz algo para conhecer o Senhor. E a pergunta que nós temos que fazer para nós mesmos é: o quanto eu tenho me esforçado para estar perto de Jesus? O quanto eu tenho me dedicado para estar ao lado dele, para estar junto com ele, para conhecer mais dele? Porque às vezes nos acostumamos tanto a vir e participar de uma Santa Ceia, mas o quanto de verdade nós honramos o que estamos vivendo, o que estamos fazendo. O quanto nós estamos dedicando as nossas forças, os nossos bens, tudo aquilo que nós temos para de fato conhecer o Senhor profundamente. E Zaqueu, nessa história, nós vemos o quê? Que ele não poupou esforços. Porque ele, sabendo da sua dificuldade, sabendo das suas limitações em estatura, e por quem sabe não ser alguém de fato influente com um dos discípulos para chegar, ei, eu quero conhecer Jesus, você consegue um horário com ele para mim? Esses dias atrás tinha um cantor aí norte-americano, Bruno Mars, na cidade. Eu só descobri isso porque no hospital que a minha mãe ficou, era justamente onde o pessoal estava passando para ir no show. E aí eu, falando com segurança, estava esperando lá para poder falar com ela, e aí eu falei, cara, para onde essa galera está indo? Ele falou, você não está sabendo? Não. Eu falei, sabendo do quê? Ele falou assim, não, é o show do Bruno Mars. Eu falei, ah, tá, legal. Né? E o povo se dedicando para ir ver o cara lá. Sabe? O pessoal ali se dedicando, se desdobrando para fazer algo. E quando eu olho para nós, como cristãos, às vezes nós marcamos um momento de oração, vem 4, 5, aqui não acontece, né? Mas, se acontecesse, o quanto nós nos dedicamos para estar perto do Senhor ou para vê-lo de fato e de verdade, para conhecê-lo de fato e de verdade. Às vezes eu fico pensando, olhando para as meninas que estão lá na base missionária, que todo cristão tinha que ter uma imersão de uma semana numa base missionária, para entender o que é ser cristão de verdade. Vamos dar essa ideia lá? Porque, gente, conhecer o Senhor e prosseguir conhecendo ao Senhor é uma renúncia todos os dias. De fato, entender quem Ele é e buscar conhecer não só quem Ele é, mas o que Ele espera de mim, é uma renúncia todos os dias. A palavra de Deus diz assim que aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Negar a si mesmo é negar as nossas vontades, é muitas vezes ser confrontado por meio da palavra, não por opiniões, mas por meio da palavra, para alinhamento de rota. Mas muitas vezes, você chega para alguém e fala, ei, isso aqui está errado, a pessoa simplesmente vira as costas para você.
Porque não está pautado pela palavra, está vivendo um falso evangelho e engano. Mas se eu e você queremos de fato conhecer o Senhor, nós devemos fazer o que for necessário para que nós possamos conhecê-lo de fato e de verdade e para que nós possamos nos fazer conhecido ao Senhor. E o versículo 4 diz, e correndo à frente, subiu em uma figueira brava, algumas traduções de sicômoro, né? A fim de vê-lo, pois ele estava prestes a passar por ali. E aqui nós vamos ver algo bem interessante, aonde essa dedicação de Zaqueu, aonde esse impulso que ele teve de conhecer ao Senhor, teve um resultado. E isso nos prova algo muito bom, muito legal. Porque nada daquilo que eu e você fazemos para o Senhor fica sem ser percebido. Quando eu e você, de fato, dedicamos a nossa vida em adoração ao Senhor, em honrá-lo todos os dias, em honrá-lo com as nossas finanças, honrá-lo com as nossas orações, honrá-lo com a nossa voz, honrá-lo com os nossos ouvidos, com as nossas ações e atitudes, isso não ficará impune ao Senhor. Isso não passará assim desapercebido por Ele, mas de fato nós conseguimos chamar a atenção do Senhor. Mas sabe qual que é o problema que nós vivemos nos dias de hoje? Que existem pessoas que não querem chamar a atenção do Senhor. Elas preferem chamar a atenção das pessoas. Às vezes a atenção de alguém é muito mais importante do que eu me dedicar e chamar a atenção de Deus. Às vezes eu estou muito mais preocupado do que o diácono vai pensar de mim, do que o meu amigo vai pensar de mim, do que minha mãe vai pensar de mim, do que os meus amigos vão pensar de mim, do que o próprio Senhor pensará de mim. O quanto nós temos de fato buscado e chamado a atenção do Senhor. Para que nós tenhamos a mesma resposta que nós vamos ver agora de Jesus. Porque esse esforço e essa dedicação de Zaqueu em ver ao Senhor trouxe um resultado. E positivo para Zaqueu. Porque o texto diz assim que, ao chegar naquele lugar, Jesus olhou para cima e viu Zaqueu. Nós vemos aqui alguém que era mal visto, alguém que aos olhos daquele povo não merecia perdão e nem salvação, e muito menos de ser atendido por Jesus. E eu sei que você já viu, ou quem sabe vê alguém na sua cabeça agora. Diga a essa pessoa, provavelmente essa pessoa. Ore por ela. Se ela vem na tua cabeça, ore por essa pessoa. Que quem sabe Deus vai usar você para salvar e resgatar ela. Mas fato é que esse esforço dele fez com que a atenção de Jesus se voltasse para Zaqueu. Onde Jesus olha para Zaqueu, vê Zaqueu e tem uma atitude com relação a Zaqueu. Jesus chega para Zaqueu, olha para ele e fala assim, Zaqueu, tem uma técnica de venda, pelo menos nas abordagens de venda, que eles falam para as pessoas o seguinte, ensinam elas. Você quer ganhar a atenção de um cliente? Trate ele pelo nome. Não trate ele como... então, querido, então, não. Trate a pessoa pelo nome. Porque a pessoa vai se sentir honrada, ela vai se sentir valorizada por ser tratada pelo nome. Isso demonstra também um pouco de intimidade, que você, como se a pessoa, ela vai se sentir acolhida, ela vai se sentir ali com uma ligação. E quando Jesus trata ele pelo nome, é justamente, não está falando assim que eu não te conheço. Mas, ei, Zaqueu. É como ele olhar e falar assim, Casturina. É como olhar e falar assim, Anderson. Pensa só, ele sabendo quem era Jesus, vendo tudo que Jesus já tinha feito, e o próprio Cristo olha para ele e nem fala, ei, rapaz, não, Zaqueu, desce depressa. É você chamar a tal ponto a atenção de Jesus, que ele olhar para mim e para você e nos conhecer pelo nome. Eu não passo a ser somente uma pessoa, mas eu passo a ser conhecido dele. Só que esse contato, esse olhar de Jesus, ele não é só um olhar, mas ele passa uma expressão de intimidade, de ser pessoal. De ter realmente um relacionamento mais profundo, ou de buscar esse relacionamento. E uma coisa que é interessante a gente reforçar aqui, que esse contato e esse olhar e essa chamada de Jesus para Zaqueu nos traz uma chave muito importante, que independe da condição social. Essa intimidade ou esse relacionamento que Jesus estava querendo ter com Zaqueu naquele momento, estava transcendendo quem Zaqueu era, ou o que ele fazia,
ou como ele vivia. Então eu e você aprendemos o quê? Que Jesus, ele tem uma salvação disposta para todo mundo, independente de como tem sido o passado dela ou como tem sido o presente dessa pessoa. Mas Jesus quer dar uma oportunidade de mudança de futuro. Então nós vemos aqui Jesus falando assim, olha, ou testificando para mim e para você, a salvação está disponível para todos que querem. E quando Jesus, de fato, chama ele, Jesus chama ele para descer daquele lugar. E aqui entra algo que nós também aprendemos. Que a partir do momento que eu e você temos uma orientação e uma direção de Jesus, nós temos que corresponder com uma atitude. Nós temos que fazer algo. Jesus nos dá uma orientação e uma direção, uma ordem. Se nós queremos vislumbrar ou experimentar o melhor dele, experimentar daquilo que ele tem a oferecer, nós temos que fazer algo. Por isso que não é tudo sobre Jesus. Não está tudo nas costas de Jesus. Mas tem algo que Jesus não pode fazer por ninguém, infelizmente. Que é o que eu e você temos que fazer. Ele nunca fará algo que eu e você temos que fazer. Dar o primeiro passo de fazer uma aliança, de aceitá-lo como Senhor, de aceitá-lo como Salvador, só eu e você podemos fazer. Porque ele já pagou o preço, ele já se entregou como sacrifício, ressuscitou para nos dar a garantia de uma salvação se nós aceitarmos ela, mas nós temos que ir atrás disso. Nós temos que decidir por ele. Nós temos que, de fato, ir de encontro ao Senhor. Temos que ter uma atitude, e é exatamente isso que Zaqueu faz neste momento. Só que o descer que Jesus fala para ele não é só um descer físico. Aqui vai entrar um monte de coisa que Zaqueu vai compreender, que é sobre humilhação, sobre entender o que ele precisava fazer. Porque quando ele fala desce depressa, é óbvio que nós estamos vendo que ele está pedindo para ele descer de uma árvore, para que ele pudesse ter com ele. Mas nós também entendemos uma outra coisa, que Zaqueu teria que entrar em um ambiente de humilhação, de reconhecimento, de arrependimento, para que ele pudesse experimentar uma vida nova de verdade. O problema é que às vezes nós queremos viver uma nova vida sem arrependimento, sem compreensão daquilo que nós fazemos de errado e entendemos que temos que mudar pela palavra, porque a palavra é muito clara, ela diz que sem santidade ninguém verá o Senhor. Quando nós vamos para o livro de Coríntios, nós vamos ver uma relação de pessoas que não adentrarão o reino, por causa do pecado, por não se arrepender, por não mudar a conduta, por não mudar a caminhada. E é exatamente esse descer, nós podemos trazer e compreender um ambiente de humilhação, um ambiente de reconhecimento, um ambiente onde ele teria que ter uma virada de chave em mudar de atitude. E aqui o texto diz assim que ao chegar naquele lugar, Jesus olhou para cima, viu Zaqueu e disse, desça depressa, pois hoje é necessário que eu fique na sua casa. Nós vemos outras coisas nesse versículo que com certeza vai somar e vai trazer algo para nós. Quando ele fala desce, ele dá uma direção. Quando ele fala depressa, ele está falando assim, ei, é para já que eu quero transformar a tua história. É para ontem que eu preciso fazer algo na tua história. Não é depois de amanhã, mas é agora. Nos passa uma conotação de urgência, de necessidade rápida, de fazer algo de imediato. Quantas e quantas vezes nós vemos pessoas que, às vezes o próprio Deus usa alguém, né, ali no meio do culto e fala assim, ei, eu quero hoje mudar a tua história. Às vezes até traz um relato da vida daquela pessoa sobre coisas que ela está fazendo. Deus fala, hoje é a oportunidade da sua salvação. Se você não fizer hoje, pode acontecer isso, 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 ou vai acontecer isso, isso, aquilo. Às vezes a pessoa para e pensa assim, não, mas amanhã eu vou, amanhã eu aceito, amanhã eu venho para a igreja, amanhã eu mudo de vida. Jesus não quer fazer amanhã, ele quer fazer agora. Só que fazer ou não fazer, acontecer ou não acontecer, depende de uma atitude, depende de uma ação. E ali ele fala, porque hoje é necessário que eu fique na sua casa. Quando ele fala isso, ele está falando assim, Zaqueu, eu não quero só passar pela sua vida. Eu não quero só que você me veja hoje, eu não quero só que você me experimente no agora. Eu quero passar na sua casa, eu quero ter um relacionamento e uma comunhão com você, mas eu quero ficar na sua história. Eu quero que a sua história fique marcada por mim.
Sabe, Jesus ele não quer só olhar para a minha e tua história, para que eu e você venhamos só postar lá, sou cristão, colocar João 3,16 no cabeçalho do Instagram, postar meia dúzia de versículo lá no Stories. Não é isso que Jesus quer. Jesus ele quer que no momento onde ele está, que é a nossa disposição agora, disposto para nos salvar, é que nós venhamos conhecê-lo, mas que nós venhamos continuar conhecendo em um ambiente de relacionamento com ele. Às vezes as pessoas têm uma conotação errada sobre salvação. Não, porque eu aceitei Jesus, uma vez salvo, sempre salvo, então não vou perder nunca mais a minha salvação. E aí nós voltamos para um texto: sem santidade ninguém verá o Senhor. E aqui então nós entendemos e compreendemos Jesus chamando ele para uma mudança de vida, uma oportunidade e uma urgência para a salvação na história de Zaqueu, que é oferecida de forma gratuita e imediata. Por mais que Zaqueu fosse um cobrador de impostos, fosse alguém que tivesse muito dinheiro, em momento nenhum você viu Jesus falando sobre dinheiro com Zaqueu. Não era sobre o que ele tinha, sobre o poder aquisitivo que ele possuía, sobre a autoridade que ele tinha dentro de onde ele estava. Nenhuma dessas coisas iriam salvar Zaqueu. Nenhuma vamos dizer assim, da capacidade que ele tinha financeira ou da autoridade que ele tinha diante do povo, nada disso era suficiente para salvá-lo. E aí nós lembramos da história da semana passada, de um centurião que tinha pessoas na sua autoridade, que tinha muito dinheiro, que tinha também muitas posses, mas nada daquilo era suficiente para salvá-lo. Uma coisa sim era suficiente, que era Jesus na sua história. Nós vemos aqui, e fica claro, que Jesus veio buscar os perdidos. Jesus veio buscar os perdidos. Zaqueu é uma prova de alguém que de fato estava perdido. Porque Zaqueu não era uma pessoa que não conhecia a palavra, que não conhecia a lei. E isso vai ficar claro quando ele faz a proposta dele de devolução. Porque quando Zaqueu faz a proposta de devolução, olha, eu vou dar metade dos meus bens e eu vou, aquele que eu, quem sabe, agir de forma errada, devolvo 4 vezes mais. O que Zaqueu estava fazendo? Estava remetendo à lei, a qual ele já tinha aprendido que se ele fraudasse alguém, que se ele fizesse algo contra alguém, ele deveria de fato devolver 4 vezes mais. Então ele era um conhecedor, mas era um conhecedor perdido. Alguém que se perdeu em meio ao caminho. Alguém que se vislumbrou com poder, com dinheiro, com tantas outras coisas. Mas nesse momento ele tem uma oportunidade de ser restaurado e de ser redimido, de ser perdoado dos seus pecados. E no versículo 6 ele fala assim: e apressando-se, desceu e recebeu com entusiasmo. Aqui mostra alguém que tem uma coisa muito importante, chamada interesse por Jesus. Interesse por Jesus. Eu sei que, quem sabe, em algum momento da tua história, você já falou com alguém, ou você já viu alguém, que mesmo vivendo uma vida totalmente desgraçada, você fala do que Jesus pode fazer, você demonstra pela sua história aquilo que Deus fez na sua vida, e quem sabe não foi pouco, mas isso não é suficiente para que aquela pessoa caminhe com Jesus. Porque existe uma coisa que falta nessa pessoa: interesse por Ele. O que fala mais alto no coração dessa pessoa? O pecado ou Jesus? Viver do jeito que está vivendo ou Jesus? E às vezes nós vivemos isso dentro da própria igreja. Muitas igrejas existem pessoas dessa forma, que não tomam uma posição diante de Jesus, porque não têm interesse por Jesus. Mas aqui eu demonstro para mim e para você uma pessoa que de fato tinha interesse. Porque o texto diz assim: apressando-se, desceu. Ele não ficou: Jesus, depois eu desço, então, depois a gente conversa. Não, ele simplesmente desceu a milhão daquela árvore e vai ter com Jesus. Porque ele se interessou, ele entendeu que ele poderia ser alcançado por Jesus. Sabe, a pessoa que entende que ela pode ser alcançada por Jesus, ela não perde tempo. Quando você pergunta para ela: ei, você quer entregar sua vida para Jesus? Não, eu quero. Ela nem perde tempo. Tem gente que não espera nem acabar a pregação, às vezes vem na frente. Porque ela entende e ela se interessa por Jesus.
A pessoa que tem interesse por Jesus, que ela de fato olha para Jesus e se interessa por Ele, é a pessoa que se dedica em ouvir a palavra, pessoas que se dedicam em ler a palavra, em buscar orar ao Senhor. De fato, buscam fazer coisas que agradam o Senhor, porque ela se interessa por Ele. Ela não perde mais tempo, não, eu já perdi muito tempo na minha vida. Agora eu vou me dedicar em conhecer a Jesus, em mudar a minha história, em viver uma nova vida, em viver um novo momento. Não perde tempo com essas coisas. E Zaqueu faz isso, ele se apressa, desce e recebe Jesus com entusiasmo. Só que daí tem um problema, que ao verem isso, no versículo 7, todos murmuravam, dizendo: Ele entrara para ser hóspede de um homem pecador. Só que o problema é que eles não entenderam e não perceberam que eles também eram pecadores, que eles também eram errados, que eles também cometiam erros. E um dos problemas que a sociedade hoje vive, como um todo, é que as pessoas, por acharem que ela é forte numa área, todo mundo tem que ser forte naquela área. E às vezes uma pessoa que é fraca na área que ela é forte, ela é a pior das pessoas do mundo. Ela não presta, ela é uma pecadora, ela merece um inferno. Só que nós temos que entender que nós não somos, às vezes, fortes em todos os ambientes, em todas as áreas. E às vezes a minha fragilidade, no outro pode ser a parte forte dele. Só que isso não me dá o direito de julgar o outro, de apontar o outro, de maldizer o outro. Se para eu e você termos noção, ou termos um mínimo de discernimento, um bom senso, para saber se nós estamos fazendo errado, julgando um ao outro, é a gente parar e pensar: o que Jesus faria em relação a essa pessoa? Como Jesus agiria em relação a essa atitude? O que Jesus faria em relação a essa pessoa? Ele amaria ou rejeitaria? Ele simplesmente conversaria, abraçaria, ou ele viraria as costas? E por aí nós começamos a entender o que nós temos que fazer com as pessoas. Por pior que seja o passado ou o presente que ela vive, ela é uma pessoa que ainda tem oportunidade de mudar de vida. Agora, quem está disposto a amar essas pessoas? Quem está disposto a entregar a sua vida para cuidar dessas pessoas? Nós estamos tendo em Jesus, não só olhando e vendo assim, poxa vida, que realmente Jesus era o cara, Jesus era a pessoa que amava acima de todo mundo. Não, ele está nos dando um exemplo do que nós devemos fazer. Porque quantas e quantas pessoas se perdem simplesmente porque cristãos que se dizem cristãos viram as costas para essas pessoas. Simplesmente porque às vezes a pessoa é um drogado, porque ele foi um ladrão, ou porque ele é isso, ou porque ele é aquilo. Ah, não, eu não vou orar para aquela pessoa ali. Olha o estado dela. Só que nós esquecemos de onde nós saímos. Às vezes, por achar que o nosso passado não foi como o dela, nós estamos num patamar acima. E não, está todo mundo no mesmo lugar. Jesus morreu por todo mundo, perdoando todos os pecados do mesmo jeito. Então, aqui nós temos uma orientação e um exemplo de Jesus de como nós devemos amar essas pessoas. Porque quando nós ceamos, nós estamos fazendo algo sério e importante. Mas nós também devemos trazer o exemplo disso aqui lá para fora. Porque nós falamos e pregamos que Jesus ama todo mundo. Mas nós olhamos para João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Só que em 1 João 3,16 nós vemos em Jesus um exemplo. Que ele dando a vida por todos nós, nos ensina que nós devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. O quanto eu amo a Jesus de verdade. O quanto de fato eu honro, o quanto de fato eu estou disposto a amar Jesus e amar as pessoas. Sabe, é sobre isso que Jesus está falando. Está falando, olha, você pode estar sendo rejeitado por todo mundo, Zaqueu. As pessoas podem ter virado as costas para você, olhando para você como um publicano, como um traidor, como um pecador, mas eu vejo salvação em você. Eu não vejo o Zaqueu publicano, eu vejo o Zaqueu transformado. O que às vezes nós temos dificuldade em olhar às vezes para a nossa própria história e olhar para nós mesmos, é que nós olhamos o nosso eu no agora. A diferença é que Jesus nos vê transformados. Jesus nos vê salvos. E é por isso que eu e você temos oportunidade de salvação. Porque Jesus não vê a pessoa que você está vendo, que você olha no espelho ou que você olha para o lado e vê alguém. Jesus vê alguém com caráter transformado. Jesus vê alguém salvo. Jesus vê alguém que de fato já foi mudado. Ele já vê a obra pronta.
Mas nós só conseguimos ver o rabisco dessa obra. Mas essa obra vai se concluir, em nome de Jesus. Se eu e você nos permitirmos. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: eis que dou aos pobres metade dos meus bens, e se em algo tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Aqui, como eu falei para você, Zaqueu, ele tinha conhecimento, ele entendia o que ele deveria fazer. Só que para que ele pudesse falar o que ele falou, para que nós tivéssemos esse registro do que ele falou, de devolver, de poder realmente restituir alguém, ele teve que entrar em um lugar chamado arrependimento. Ele teve que entrar em um lugar chamado reconhecimento. Ele teve que entrar em um lugar falando assim: olha, Jesus, eu entendo que eu fui terrível, eu fui horrível, eu fiz as piores coisas que eu podia fazer com os meus irmãos. Mas hoje eu entendo que eu fiz errado e eu me arrependo. E o meu ato de arrependimento é justamente voltando para a lei, voltando para a palavra e falando assim: eu vou fazer o que está escrito lá, porque eu entendo que se eu fizer o que está escrito lá, eu estou sendo obediente ao Senhor. Por isso que eu falei para você no começo que os passos de salvação, os frutos de salvação, eles têm que ir paralelo com a palavra de Deus. Se a nossa vida não está indo em paralela com a palavra de Deus, tem algo errado nesse processo. Tem algo errado acontecendo na nossa história. Se a nossa vida não está caminhando segundo a palavra de Deus, tem algo errado. E aí eu e você temos que fazer uma avaliação consciente, responsável, sem negligenciar nada, e falar: Senhor, é isso aqui que eu estou fazendo errado. Senhor, é nessa área que eu estou pecando. Senhor, é desse jeito que eu estou fazendo errado. É por isso que eu ainda não estou dando fruto de salvação. É por isso que eu não estou ainda pautado na palavra. É porque isso aqui precisa mudar. Sabe, eu não preciso apontar o dedo para ninguém. Jesus não precisa mandar um anjo, fazer o anjo Gabriel descer e te dar uma mensagem falando que você precisa mudar, não. É simplesmente nós olharmos se isso fere ética, de forma ética e moral, já é um ponto errado. Agora, se fere a palavra de Deus, está mais errado ainda, então muda. Só que, para que haja mudança, tem que ter uma consciência, e isso não pode ficar para depois, tem que ser agora. A não ser que eu e você saibamos o dia que nós vamos morrer, ou que o Senhor vai nos arrebatar a igreja, nós temos que fazer isso o mais rápido possível. Se nós de fato queremos honrar ao Senhor e queremos viver uma nova vida de verdade, como o Senhor preparou para nós, nós temos que ter pressa. E no versículo 9 diz: e Jesus lhe disse: hoje chegou salvação a esta casa, pois que também é o filho de Abraão. E aqui algumas pessoas trazem: ah, não, porque ele pagou, né? Ele devolveu, né? Ele restituiu, então agora... Não, não é sobre isso. É sobre entender e se arrepender e reconhecer o erro e começar a viver a palavra do Senhor. A salvação está disposto a todos, a salvação é de graça, mas custa tudo que nós temos. Porque nós temos que abdicar da nossa vida, das nossas vontades, daquilo que eu quero para mim, daquilo que às vezes eu acho certo para mim. Porque, gente, uma coisa que nós temos que entender é: Deus, no dia do juízo, não vai nos julgar pelo que eu acho. Ele vai nos julgar pelo que a palavra dele diz. Ele vai olhar para mim e para você e falar: ei, a minha palavra dizia isso. Por que você não fez dessa forma? A minha palavra falava para você fazer isso. Por que você não fez desse jeito? Ah, mas eu achava. Não é sobre o que você acha, é sobre o que a minha palavra fala. Até porque se Deus estivesse preocupado com a minha e com a tua opinião, Ele tinha nos chamado para escrever a Bíblia. Antes de fazer todas as coisas, Ele tinha nos colocado do lado dele. E falado assim: vem cá, eu preciso da tua opinião para saber o que eu vou fazer nessa história. O que você acha? Não é sobre o que eu acho, é sobre o que eu obedeço e executo do Senhor. Então, se eu e você, de fato, queremos ter uma vida transformada e viver uma vida transformada, andemos segundo a palavra de Deus. Entrando em um ambiente de arrependimento, entrando em um ambiente de reconhecimento, em um ambiente de mudança de vida por meio da palavra do Senhor. E somente assim que a salvação chegou à casa de Zaqueu. Sendo um homem rejeitado, sendo um homem mal visto, um homem que era tratado como, quem sabe, o pior dos piores do mundo. Mas havia salvação disposta e disponível. E Zaqueu simplesmente fez uma coisa: aceitou essa salvação. E decidiu viver como Jesus queria que ele vivesse. E o versículo 10 diz: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Se você puder, fique em pé.
para nós orarmos. O Senhor veio buscar aquele que estava perdido. Quando nós vamos para o Velho Testamento, o Senhor fala que Ele tem pensamentos bons ao nosso respeito. E Ele fala uma coisa muito interessante, que é: e deixarei ser achado de vós. Quando nós olhamos para isso, nós olhamos para isso aqui, se eu e você entendemos o nosso lugar, se eu e você entendemos a nossa posição em relação a precisar do Senhor, porque quando Ele fala, veio buscar o que estava perdido, nós entendemos aonde nós estamos nessa história. É entender que nós precisamos do Senhor. É entender que nós não somos autossuficientes, mas nós dependemos de Deus. Nós precisamos entender e fazer como Zaqueu, descer. Porque às vezes nós chegamos em alguns lugares onde o nosso nariz sobe demais. Nós às vezes chegamos e alcançamos tantas coisas que às vezes nós achamos que, poxa vida, não, para mim não precisa, essa palavra não é para mim. Mas deixa eu falar uma coisa para você. A palavra de Deus diz que aquele que se humilha é exaltado. Se nós acharmos que já somos alguma coisa, nós perdemos tudo que nós fizemos até agora. Se nós acharmos que por orar bastante, por ser um dizimista fiel, por vir nos cultos de oração, por estar todo domingo, por não faltar nenhuma ceia, nós somos alguma coisa, nós perdemos tudo que nós estamos construindo. Nós temos que entender que assim como nós precisamos comer todos os dias, tomar um café todos os dias, participar de um churrasco de vez em quando, quem sabe toda semana, mas porque nós precisamos alimentar o nosso corpo, nós temos que lembrar que aquilo que alimenta a nossa alma é a palavra de Deus, é a oração e a humilhação e reconhecer que Ele é Senhor. Eu e você alcançarmos a salvação e a vida eterna é sobre ser obediente ao que Ele escreveu e ao que Ele espera de mim e de você. Somente ler a palavra todo dia não vai mudar. Porque se fosse assim, o André já tinha virado um carro. Porque ele todo dia está dentro de uma oficina. Que carro você seria? Vamos melhorar esse veículo, né? Querido, ficar sentado numa cadeira todo culto não faz de você um cristão. Vir na igreja todo final de semana não faz de você um crente absoluto. Agora, se eu e você entendermos o que Zaqueu entendeu, que caminhando de forma errada, ele podia alcançar perdão em Jesus. Mas uma coisa que nós temos que entender, alcançar o perdão em Jesus não é uma legalidade para fazer de novo. O fato dele ser perdoado não fez com que ele voltasse a fazer o que ele fazia. Zaqueu entendeu quem era Jesus, entendeu o que Jesus esperava dele porque ele conhecia a lei e entendia que ele estava de fato usurpando os seus irmãos. Estava roubando eles. E quando ele entende isso, ele olha, não posso mais fazer isso. Quem é salvo, muda de atitude. Quem entende quem Jesus é e entende o preço que Jesus pagou, para de pecar, para de errar, para de fazer o que fazia e começa a viver uma vida que Jesus se agrada. Deus nunca vai dar legalidade para você pecar, querido. Nunca. Ele nunca vai dar brecha para que eu e você possamos pecar. O diabo faz isso, ele nos engana. Mas Jesus espera de nós santidade e correspondência à palavra dele. Quer ter certeza que é salvo? Olhe os seus passos e os seus frutos. Olha como está sendo a sua trajetória. Olha como está sendo o antes de Cristo e o depois de Cristo. Abriu mão do pecado, abriu mão dos prazeres que antes vivia, ou continua vivendo a mesma coisa? Se continua vivendo a mesma coisa, ainda tem que entrar no lugar de arrependimento. Ainda que tem que entrar no ambiente de arrependimento e reconhecimento que precisa mudar. Aí sim nós começamos a ver mudança nas nossas histórias. Nós começamos a ver Jesus nos permitindo viver coisas que ainda não vivemos, porque largamos coisas que deveríamos largar. Hoje é uma noite de ceia, que eu e você possamos ser sinceros conosco primeiro. Seja sincero com você mesmo antes de cear. Pare de enganar você mesmo. O pior engano que eu e você podemos viver é de enganar a nós mesmos. Achamos que estando mostrando para os outros o que eles querem ver,
Mostra primeiro o que Jesus quer ver na tua história. Mostra primeiro dentro de mim e dentro de você o que Ele quer ver aqui dentro. Vamos mostrar para o Senhor em primeiro lugar, porque depois a luz vai brilhar para todo mundo ver.